Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Oh, glória! Deus maravilhoso, né? Esse Deus é grande. É um Deus que não nos deixa desamparado, desamparada. É um Deus que quando a gente chega no meio da caminhada, no meio do deserto, no meio do vale, Ele nos dá estratégia. Ele não nos deixa só, nunca. Ele sempre segura nas nossas mãos. Nós sim que muitas das vezes, nós, aleluia, que soltamos a mão do Senhor, mas o Senhor, Ele nunca solta a tua mão. E eu quero compartilhar essa palavra, que se encontra lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, começando do versículo 22, onde fala, Jesus anda por cima do mar. Vamos ver aqui um pouquinho do sobrenatural, de um homem que viveu o sobrenatural de Deus. Mas quando chegou no meio, que quando o Senhor apertou, que é sempre no meio, quando o Senhor nos aperta, é onde tudo acontece. E é por isso que a gente não pode nunca deixar de olhar para Jesus. A gente nunca deve deixar, aleluia, de olhar a direção certa. Olhar para frente, não olhar para trás, não olhar para a circunstância, não olhar para os problemas, porque o nosso Deus é maior do que todos os problemas, o nosso Deus é maior do que essa tempestade que você está passando, o nosso Deus é maior do que esse vento, ao contrário, que chegou na tua vida. E eu sei que por muitas das vezes, aleluia, tempestade e vento forte é para colocar as coisas no lugar. É para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Versículo 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Até aqui, queridos. A gente vai ver o sobrenatural. A gente vai ver o imprevisto acontecer. Mas a gente sabe que Jesus, Ele está no controle, Jesus, Ele está no barco. E quando Jesus está no barco, aleluia, Ele não deixa afundar. E eu não sei, aleluia, qual foi o vento forte que chegou até você. Eu não sei qual foi a tempestade que se levantou contra a tua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus está no controle. Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu a direção. Ele sabe do problema que você está passando. Ele sabe das tuas finanças. Ele sabe do teu endereço, o teu nome. Ele sabe de tudo e Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E você não está sozinho, você não está sozinha. Aleluia. E um dia Jesus acaba de pregar, Jesus acaba de ministrar o seu sermão. Jesus acaba de fazer o que precisa ser feito. Aleluia. E Ele dá ordem a seus discípulos. Ele fala, entra no barco e vão adiante. Vão na frente. Vão que eu chego já. Jesus, Ele acaba de despedir a multidão. E a Bíblia relata que Ele sobe ao monte. Ele vai para o monte orar à parte. E estava indo tudo tranquilo. Os discípulos dentro do barco, no meio da navegação, nada acontecendo.
favorável. Eu posso imaginar, irmão, até os discípulos louvando ao Senhor. Eu posso imaginar que os discípulos estavam ali todos alegres, louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. E quando chegou no meio, um grande imprevisto acontece. Um grande vento forte chega em direção daquele barco, em direção àqueles discípulos. E eu posso imaginar aqueles discípulos com medo, aquelas tempestades, aquela água batendo no barco. E aqueles discípulos com medo começaram a ficar temerosos, começaram a se assustar. E eu não sei qual foi a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual é o vento forte que chegou até você. Estava tudo calmo, estava tudo maravilhoso. Estava eu indo cultuar o Senhor, estava eu indo ministrar, estava eu indo para o meu trabalho, louvando e agradecendo. Estava eu indo para aquela porta que foi aberta e de repente acontece um imprevisto, um grande vento forte. A porta começaram a se fechar. No meio do meu trabalho, uma multidão se levantou contra mim. No meu ministério, eu não tenho mais oportunidade para ministrar, para louvar. Parece que a tempestade tomou conta de mim. Parece que eu vou afundar. E eu estou apreensiva, não sei o que fazer. Será que Jesus me esqueceu? Será que eu vou ficar aqui no meio deste mar, no meio dessa tempestade, desse problema, sozinho, sozinha? Calma. Jesus nunca nos deixa só. Calma. Jesus, ele está no controle, aleluia. E aqueles discípulos começaram a ficar com medo. Um medo tão grande que eles começaram a gritar. Talvez nem palavra mais está saindo da tua boca, porque você já gritou tanto por socorro. Mas ele ouve o teu grito de socorro em silêncio. Deus vê a perseguição que você está tendo no teu ministério, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Jesus, ele vê o que está acontecendo. Mas é necessário que você passe pelo meio dessa tempestade. É necessário que você passe, aleluia, por este meio. Porque é neste meio que Jesus, aleluia, ele vai fazer você viver o sobrenatural. E Jesus, ele não nos deixa sozinho. Jesus, ele nunca nos deixa sozinha. Ele está sempre segurando as nossas mãos. Nós, por muitas das vezes, que soltamos a mão do Senhor. E aqueles discípulos pensavam que era fantasma, olha. O medo era tão grande que pensaram que era um fantasma no meio do mar. E Jesus já chegou logo, ó, se pronunciando. Jesus chegou logo, ó, dizendo: sou eu, o Senhor. Oh, eu estou aqui, tu não está sozinho, tu não está sozinha. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, minha filha. Não tem mais. Eu estou no barco. Talvez você não esteja me vendo nesse exato momento, porque eu estou no meio dessa tempestade que você se encontra. Talvez
Talvez você não esteja me vendo porque eu estou no meio do problema, colocando as coisas no lugar. Aquilo que saiu fora do lugar, estou eu trazendo para o lugar certo. Aquilo que foi para longe, eu estou trazendo para perto. Mas é necessário você passar pelo meio deste vento forte. É necessário você passar por esta tempestade. Porque eu quero que você viva o meu sobrenatural. Eu quero que você saiba que imprevisto acontece. Mas eu estou no controle de tudo. Eu não te abandonei. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus falou para aqueles discípulos: não temais. Oh, aleluia. E no meio daqueles discípulos tinha um que era ousado demais. Tinha um que tinha uma ousadia em tanto, tinha uma fé grande. E ele disse para o Senhor: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O nome deste homem era Pedro. Pedro, ele viveu o sobrenatural de Deus. E quando Pedro estava com os olhos fixos na direção do Senhor, e quando Pedro estava olhando na direção do Senhor, tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso. Pedro estava vivendo o sobrenatural, coisa que ele nunca viveu na vida dele. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. E eu te convido nesse dia chamado hoje a você viver o sobrenatural de Deus, a você fixar os seus olhos para o Senhor. Não olha para o problema, mas missionária Regina, o problema está grande demais. Grande é o nosso Deus que fez o céu e a terra. Grande é esse Deus que está no meio dessa tempestade acalmando. Grande é esse Deus que está colocando por terra todo mal, todo empecilho, todo impedimento na tua vida. Grande é esse Deus, aleluia. Porque quantas portas você bateu e ninguém abriu. Mas o Senhor é o Deus que abre porta onde não há porta. Ele é o Deus que abre todas as portas. E que nesse dia você possa adorá-lo. Que nesse dia você possa glorificar. Porque você está vivendo o sobrenatural de Deus. Mas eu estou angustiada, eu estou com medo, missionária. Esse problema tem assolado a minha vida de uma maneira que veio para me deixar mesmo arrasada, para me deixar no chão. Mas eu te convido neste exato momento a viver o sobrenatural de Deus. Olha na direção de Deus, porque o nosso Deus é grande, Ele está no controle de todas as coisas. Parece que eu estou vendo Pedro dizendo: Senhor, se for tu mesmo, me faz andar sobre este mar. Deixa eu viver o sobrenatural. Eu nunca vivi isso, Senhor. Eu quero andar por cima dessas águas, Senhor. Eu quero viver o melhor que tu tem para me dar. Senhor, deixa eu ir até ti, Senhor, para que esses discípulos, esse povo veja que eu tenho ousadia, que eu sou um homem de fé, que eu não vou perecer, que eu não vou olhar para trás. Deixa, Senhor. Aleluia. E o Senhor disse: vem, Pedro, vem, Pedro, vem viver o meu sobrenatural, minha filha, meu filho. Vem para os meus braços. Vem que eu estou acalmando essa tempestade, esse vento forte. Vem que eu estou colocando as coisas no lugar. E Pedro, enquanto ele estava andando dentro do barco, estava tudo tranquilo. Enquanto Pedro estava andando sobre o barco, estava tudo favorável ao seu favor. Pedro, com o olhar fixo para Jesus, ele coloca primeiro pé na água
ele coloca o segundo pé sobre as águas, mas com o olhar fixo para Jesus. E Pedro foi caminhando, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, parece que eu estou vendo. Pedro vivendo o sobrenatural, coisa que ele nunca viveu na vida dele. E de repente, um vento forte. E de repente, um imprevisto, estava tudo indo bem. Um vento forte. Pedro ficou com medo. Pedro ficou angustiado. Pedro ficou apreensivo demais. E Pedro tira a sua visão. Pedro tira o seu olhar da direção de Jesus. E Pedro começa a afundar. Pedro vivendo o sobrenatural de Deus, mas quando chegou no meio aquele vento forte, aleluia, Pedro sentiu. Aquele vento forte bateu nas costas de Pedro. Pedro ficou com medo. E ele começou a se afundar. E assim na minha e na tua vida. Quando a gente chega no meio, quando a gente vai com tudo para aquele projeto, para aquela porta, onde a gente diz é hoje que eu vou passar por aquela porta, é hoje que eu vou ter oportunidade. E de repente quando a gente chega no meio, aquele vento forte, aquela tempestade, vum, e a gente começa a se frustrar. A gente começa a ficar com medo. E a gente começa a se afundar, a olhar para o problema, olhar para a circunstância e dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu vim aqui te dizer que tu não vai fazer nada, porque é o Senhor, aleluia, que está fazendo na minha e na tua vida. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor, aleluia, que está colocando, aleluia, as coisas no lugar. É no meio que Deus está te dando vitória. É no meio que tu vai contar o teu testemunho. É preciso, é necessário você passar pelo meio. O meio dessa tempestade. E Pedro disse, Senhor, salva-me. Pedro clamou. Você sabe o que é clamar? Clamar é você pedir socorro, é um grito de socorro. Parece que eu estou vendo Pedro se afundando. E Pedro clamando, Senhor, salva-me. Talvez você esteja nesse momento pedindo ao Senhor, salva-me, Senhor. Salva meu filho, salva minha filha, salva meu casamento, Senhor. Salva o meu trabalho, Senhor. Mas o Senhor chega na direção de Pedro, estende a mão, segura na mão de Pedro e leva Pedro até o barco. E dessa forma o Senhor está fazendo contigo. Ele está segurando nas tuas mãos, está levando você em direção ao barco. E quando ele chega no barco, ao entrar no barco, Deus, ele acalma a tempestade, ele acalma aquele vento forte. E nesse exato momento, Deus está acalmando essa tempestade que tem assolado, esse vento forte. Sinta onde você estiver essa calmaria do Espírito Santo. Sinta o bálsamo do Senhor descendo sobre a tua vida. Tira essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza. Porque o Senhor, Ele está acalmando essa tempestade que está dentro do teu coração. Essa ansiedade, esse medo, Ele está colocando por terra. E Ele está te colocando no melhor lugar. Dentro do barco, porque é dentro do barco, aleluia, que você está seguro. É dentro do barco que você está segura, porque o Senhor, Ele te carregou nos braços. A Bíblia diz que se aproximou os discípulos e começaram a falar, verdadeiramente tu és filho de Deus. Eu posso imaginar o temor do Senhor naquele barco. Aqueles discípulos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aquele medo já não fazia mais parte, aleluia, daquele cenário. Aquele cenário de medo. Aquele cenário de angústia. Aquele cenário, aleluia,
que eles olharam para um lado, olharam para o outro e só via a tempestade. Aquelas águas batendo no barco. Jesus mudou o cenário. Jesus mudou toda a história. Nosso Deus é maravilhoso. E eu creio que Ele acalmou a tempestade que existia dentro do teu coração. Eu creio, aleluia, que o Senhor acalmou, aleluia, esse vento forte. E eu creio, aleluia, que o teu lar, aonde você está agora, Deus está acalmando. Deus está segurando forte nas tuas mãos. E você possa contemplar, que você possa sentir, aleluia, o agir de Deus na tua vida. E eu quero te fazer uma pergunta, aleluia. Te fazer uma pergunta. Qual o barco que você está navegando? Qual é o barco que você está navegando? Será que é o barco de Pedro, a qual quase afundou? Ou é o barco que Jesus anda por cima? Ou é aquele barco que Jesus está dentro? Qual é o barco que você está andando? Então eu te convido nesse exato momento a escolher o barco que Jesus está dentro. O barco que Jesus não deixa afundar. Pode vir vento forte, tempestade forte, mas segura forte nas mãos do Senhor. Dentro do barco você está seguro. Dentro do barco você está segura. Mas não esquece, olha para a direção certa. Não tira nunca a tua visão, o teu olhar de Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E ao comentar, você já se inscreve no meu canal, você já dá seu like, você já compartilha e coloca aí nos comentários qual o barco que você está andando, o barco do Pedro ou o barco de Jesus? Olha para a direção certa. Olha para a direção certa. Começa a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Começa a viver o sobrenatural. E nunca se esqueça, Jesus está no controle de todas as coisas. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E sinta o abraço do Espírito Santo te tocando nesse exato momento.